distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Você pode declarar comigo nessa noite assim? A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Só aqueles que creem que a palavra que liberta, que cura, a palavra que traz vida àquilo que estava morto, aqueles que creem nessa palavra, aplaudam o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Não entendo o meu próprio agir.
que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É muito fácil pecar. Então a gente tem que pedir,
enche-me de ti cada dia mais. Outro dia uma pessoa da família falou assim: Rosilda só fala em Deus. Graças a Deus por isso. Eu falo do que eu estou cheia. E a partir do momento que você busca a intimidade, procura cada dia mais buscar a intimidade com Deus, você está cheia de Deus. E vai poder falar e expressar, né, Deus. Vamos ouvir Isaac e sua banda. Saúde a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui. Somos ali de Teajano de Moraes, a Igreja do Brasil para Cristo. E a Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Nós estamos aqui não para se apresentar, são uma banda, não é simplesmente uma banda. Nós somos adoradores como vocês que estão sentados. Nós estamos aqui para entregar ao Senhor nosso perfeito louvor. Mas antes eu quero agradecer a irmã Juliana, quero agradecer a irmã Paulinha, ao meu amigo Douglas, que está ali sentado, ao meu pastor Davi, minha pastora Zilene, e também ao pastor dessa igreja, o pastor Joel, e toda a direção, e todos a vocês. E nós agora vamos adorar o Senhor com canções bem conhecidas. Eu peço a você que fique de pé mais uma vez e vamos adorar o Senhor. Rodrigo, acerta a guitarra dele lá, fazendo favor. No direct box certinho. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, eu posso sentir essa doce presença nesse lugar. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, então adore a Ele. Tu és bem-vindo a encher esse lugar.
Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu posso sentir a presença dele. Quantos de vocês sentem a presença dele? Levante as suas mãos e glorifique a ele. E tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. E enche essa igreja até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche essa banda, enche a tua casa, enche até transbordar com sua glória. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou pisar. Enche-me de ti e até transbordar. Só tu tens as palavras de vida eterna. Aonde todo joelho dobrará, teu santo nome, e todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome. Todo ser confessará. Teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará. Teu nome. Todo ser. Todo joelho dobrará. Teu santo nome. Todo ser confessará. Teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome. Teu santo nome. Todo ser confessará. Diga assim: eu sou livre. Foi um preço de sangue lá naquela cruz. Nada além, nada além, nada além de Jesus. E eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mais louvo ao Senhor. Podeis assentar. Deus tem me dado letras de canções. Eu quero louvar uma agora que tem por título O Tempo Certo. Um dia eu estava angustiado em casa. Foi quando eu perguntei a Deus: Deus, quando é que o Senhor vai cumprir na minha vida as coisas que o Senhor tanto me prometeu? Deus, por que eu passo tantos problemas? Por que eu passo tantas provações, tantas privações? Aí eu lembrei daquela palavra que diz assim, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher o que plantou. Foi aí que eu comecei a escrever e Deus falou assim comigo: Deus tem lhe feito promessas e Ele é fiel para cumprir. Nele habita a verdade, Ele não pode mentir. Porque tu andas ansioso, diz que não vai conseguir. Chega de viver abatido. Ouça o que o meu Deus diz pra ti. Vou te levantar, te capacitar. Vou fazer cumprir tudo que te prometi. Basta ser fiel e me obedecer, que no tempo certo eu abençoo você. Assim como José fiz governador, vou fazer contigo. Eu sou teu Deus, sou teu Senhor. Tenha fé, acredite, tudo pode passar. Sabe o que ele falou pra mim? Mas a minha promessa, ela se cumprirá. Vou te levantar, vou te capacitar, vou fazer cumprir tudo que te prometi. E basta ser fiel e me obedecer, que no tempo certo eu abençoo você. Assim como José eu fiz governador, eu vou fazer contigo. Eu sou teu Deus, sou teu Senhor. Tenha fé, acredite, tudo pode passar. Mas a minha promessa, ela se cumprirá. Eu vou fazer cumprir tudo que te prometi. Basta ser fiel e me obedecer, que no tempo certo eu abençoo você. Nós agradecemos a nossa oportunidade. Eu quero dizer uma coisa pra você: se tudo não acontecer no tempo que você quer, saiba que é porque Deus está te preparando para dar as coisas que Ele quer te dar no tempo que Ele quer. Agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe essa igreja. Aleluias. Amém. Glória a Deus. E o que nós temos feito para receber a bênção no tempo de Deus? A palavra de Deus diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Deus dá muitas bênçãos na gente e tem muito mais para nos oferecer.
Vamos continuar adorando a Deus nas lutas, nas aflições, nos problemas. Ah, não vou na igreja porque estou sentindo isso, estou triste. Vamos adorar a Deus. E no tempo certo, a vitória virá. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Pastor, vem apresentar os nossos convidados. A paz do Senhor, amém, queridos? Dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele assim: você é uma bênção. Diga assim: conte comigo. Jesus está nesse lugar, amém, queridos? Quero apresentar os irmãos que estão conosco. O pastor Davi, sua esposa, do Brasil para Cristo ali, de Trajano de Moraes, é o pastor dos meninos, né, que já apresentaram, né? Continue de pé um pouquinho, pastor. Mais alguém nos visita desse lado aqui? Fica de pé, por favor, para nós apresentarmos. Isso, glória a Deus. Bênção, né? Do lado de cá, deixa eu ver aqui, ó. Quem está conosco a primeira vez, ou a segunda vez, ou a 10ª vez, mas não é membro da igreja. Lá em cima na galeria tem alguém? Todos são de casa, amém, glória a Deus. Amém, querido? Pode tomar o seu assento agora. A igreja de pé para nós recebermos o pessoal com muita alegria. Vamos lá? É bom colocar aquela pessoa que canta aqui para cantar aqui, aquele corinho, né, gente? Sua presença que nos trouxe alegria. Amém? Vamos lá? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Voltem sempre. Sintam-se bem. Casa de Deus é lugar de nós nos reunirmos e adorarmos o Senhor. Amém, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus. O Ministério da Coreografia está com oportunidade. O véu do templo era espesso e resistente. Tinha largura de aproximadamente 1 palmo de espessura, cerca de 12 centímetros. Nem a força de 2 búfalos correndo em sentido contrário poderia rasgá-lo. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano. Mas na cruz, depois de ter bradado em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Livre acesso. Sua morte nos garantiu livre acesso. Acesso ao Santo dos Santos, ao lugar da glória de Deus. Para Deus, com seu sangue, Jesus comprou homens que creram, de toda tribo, língua, povo e nação. Constituídos foram reis e sacerdotes. Sacerdotes com a credencial para estabelecer em qualquer lugar, ao erguer a sua voz em adoração, o Santo dos Santos. A atmosfera muda. O entorno se transforma. Independente das circunstâncias, num piscar de olhos, qualquer lugar passa a ser o lugar da adoração.
Imagine a Calvário, imagine o pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, 2 amigos que falaram, vou ao culto. Sumir, sumir, sumir. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente
Vamos continuar louvando a Deus, adorando esse Deus maravilhoso com a irmã Thaísa. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, para adorar o nome do Senhor. Que eu tenho certeza que o som do avivamento do Senhor já chegou neste lugar. Eu sou lá da Igreja Novo Nascimento, do pastor Gelb. Convidei o meu amigo Gustavo, porque essa semana me deu uma gripe alérgica, mas eu falei, eu não vou deixar de estar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Lá naquele culto onde nós viemos aqui para obter vitória. Quem veio aqui obter vitória, dê glória a Deus. Mais forte, irmão, glória a Deus. Aleluia. 1000 graus de unção. O som da festa do Senhor vai descer neste lugar e você tem total liberdade de se alegrar na presença do Senhor. Aleluia. Deus, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Não, ó Deus, por nada, Pai. Não, ó Deus, para te pedir, mas para te adorar. Nessa noite nós viemos aqui te adorar, Pai. Exaltar e bendizer ao Teu santo nome. Ó Deus, o nome, ó Deus, que é o único digno de ser adorado. E eu creio, ó Deus, que o som da Tua chuva, o som da Tua glória, Pai, descerá neste lugar. O som do avivamento do Senhor descerá neste lugar, Xerebassúria, e nos encherá da Tua glória. Oh, aleluia! Aleluia! Declare, oh, 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 aleluia! Mais uma vez, oh, 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 aleluia! Aleluia! Hey, 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 hey. Na presença dos homens, declare. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, Senhor, sobre toda a terra. Um novo som se ouvirá. Tua alegria nos dá força para continuar. Deus de maravilha, que maravilha! Oh, aleluia! Adore a Ele! Oh, aleluia!
um novo som. Aleluia. Oh, aleluia. O som da festa. Tua glória descerá. Aleluia. Todos juntos, vamos adorar o Rei dos Reis. O som da festa vai subir. Sua glória descerá. Se ouvirá um novo som. Aleluia. Aleluia. O som da festa vai subir. Tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. 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 Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Ah, querido, nós vamos declarar mais um louvor que diz que para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é adorado. Em todo tempo nós devemos bendizer o nome dEle, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Lá em João 3, capítulo 16, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Ele entregou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha vida eterna. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar, eu não sei como está no teu o teu coração, mas alguém te ama tanto que foi capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer por você, para que hoje você estivesse aqui. Ah, xerebassúria. Ele te ama, querido. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Oh, aleluia, nós bendizemos ao teu nome, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Oh, a morte, onde estás? O meu rei, ele ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
Declare isso nessa noite, querido. Pra sempre exaltado és. Pra sempre adorar. Pra sempre tu vives, Senhor. Aleluia. O Senhor não está morto. O Senhor vive e reina para todo sempre. Morte, aonde você está? O meu Deus ressuscitou e hoje Ele vive dentro de mim. Diga isso para o diabo quando ele quiser, querido, te desanimar. Ó morte, o meu rei ressuscitou e hoje Ele está em mim. Se você crê nessa promessa, se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Oh, xaraba cantará. Ele ressuscitou. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Ele morreu por mim e por você, mas Ele ressuscitou. Amém? A irmã Letícia Pinto, com a oportunidade, enquanto vamos recolher os dízimos e ofertas. Os visitantes, fiquem à vontade, tá? Esse é o momento da igreja. Como eu ouvi o dirigente domingo, a sua oferta, a sua presença já é uma oferta para nós. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria convidar os irmãos a fechar os seus olhos e adorar ao Senhor nessa noite. O hino que nós vamos estar adorando a Deus diz que quem és para mim? Assim como aquela mulher pecadora em Lucas 7 se humilhou, chorou aos pés de Jesus, derramou um unguento aos seus pés. Assim eu convido você nessa noite. Você pode adorar a Ele, você pode se prostrar diante do pé dEle. Oh, aleluias. Me humilho aos seus pés. Diga isso pra Ele. Pra te dizer quem és pra mim. Me humilho aos seus pés pra te dizer quem és pra mim. Pois tu és tudo que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador. Pois tu és mais que um amigo, meu refúgio, meu abrigo, és meu Salvador. Me humilho aos teus pés pra te dizer quem és pra mim. Como aquela mulher, se humilhe diante do Senhor nessa noite. Me humilho aos teus pés pra te dizer quem és pra mim. Pois tu és tudo que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador. Aleluia. Pois tu és mais que um amigo, meu refúgio, meu abrigo, és meu Salvador. E não há palavras pra te descrever. Meu coração se cala por não compreender
valor se comparado ao teu amor, Senhor. Tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. Tudo perde seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. Tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. Tudo perde seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. Tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. E não há palavras Pra te descrever, meu coração se cala por não compreender. Eu entrego tudo pra não te perder, pois nada vale o mundo se eu te conhecer. Jesus. Agradecemos a oportunidade. Vou chamar o irmão Alexandre, que vai estar orando pela irmã Silene. Chamar aqui na frente, agradecendo pelas ofertas, orando pela plentura. Deixa o pastor abençoando. Desde já eu agradeço a minha oportunidade. Pode subir. Eterno Deus, soberano, poderoso, venho lhe agradecer, meu Pai, pelos dízimos e ofertas, Senhor, da tua casa, meu Pai. Senhor, esteja abençoando, meu Pai, a cada vida, Senhor, que pôde ofertar e aquela que também não pôde, meu Pai. Esteja abençoando a cada vida, meu Pai. Senhor, eu venho lhe pedir, meu Pai, pela tua filha, meu Pai, que estará pregando a tua palavra, Senhor, que o Senhor vem estar usando a tua filha, Senhor, com poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que terá, Pai, cura, meu Pai, libertação através, por intermédio da tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha agir em cada vida, meu Pai, e que venha, Senhor, trazer mudanças de atitudes, arrependimentos, meu Pai. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma, da mesma maneira, meu Pai. Pai, eu não aceito, meu Pai, que uma vida saia daquela porta, meu Pai, sem transformação pelo Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha transformar a água em vinho, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Amém? Amém, igreja? Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Dizer que me encontro muito honrada por estar aqui nessa noite. Já há algum tempo eu já ouvia falado do pastor Joel, porque eu estive aqui em Cordeiro uma certa época, né, uns 3 anos, e eu estive em uma autoescola, sabe? E alguém me falou muito bem desse pastor, dessa igreja, e hoje eu me sinto honrada por estar aqui, ministrando uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Sou ovelha e esposa do pastor Davi Sartori, que é esse que está aqui. Somos da Igreja do Brasil para Cristo em Trajano de Moraes, como já fomos apresentados. Louvo ao Senhor pela vida desses meninos, porque por intermédio deles eu recebi o convite para estar aqui nessa noite ministrando. E vocês estão de parabéns, a igreja é uma bênção. É impossível não sentirmos a presença de Deus aqui neste lugar, porque o véu já foi rasgado, nos foi dada a oportunidade de entrarmos no Santo dos Santos, e quando nós entramos no Santo dos Santos, não há como ficar da mesma maneira. É impossível chegar aqui e não sentir essa coisa gostosa, essa presença, um privilégio que foi negado a muitos, porque até então o véu não havia se rasgado, mas nós estamos aqui para adorar, para bendizer, para exaltar o nome dEle, que é digno de toda a honra, de toda a glória, e na presença do Senhor nós nos sentimos à vontade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor. Que nos diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para o que fizestes na terra a que passais a possuir.
para que temas o Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e a deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Podem sentar, glorificando ao Senhor. Já foi orado, e nós sabemos que as mãos do Senhor já estão estendidas sobre este lugar, os teus ouvidos atentos ao clamor que tem sido feito aqui nesta noite, em todos os dias, quando o povo se reúne em adoração a Deus. A palavra do Senhor vem a nós nesta noite, dizendo que um mandamento frequente que havia em Israel era esse: temer o Senhor teu Deus. Temer ao Senhor é reconhecer que Ele é santo e que sua natureza inerente leva-nos a condenar o pecado. Deus estava prestes a introduzir o teu povo em uma terra que manava leite e mel. Deus estava prestes a introduzir o seu povo a um lugar a qual Ele havia prometido. Porque antes esse povo estava cativo e estava sofrendo grande opressão. Mas agora Deus chama, reúne o povo e diz que eles seriam introduzidos em uma terra que manava leite e mel. Porém, a terra não era uma terra inabitada. Era uma terra onde alguns povos já estavam ali fazendo sua morada. E Deus permitiu que aqueles povos ficassem ali durante um certo tempo, até que chegasse a hora dele introduzir o seu povo na terra a qual ele havia prometido. Só que Deus leva o povo de Israel para essa terra que manava leite e mel com um propósito. O propósito de influenciar aquelas nações que estavam ali, para que esse servisse de modelo e aqueles que estavam à sua volta olhassem para eles e sentissem vontade de adorar o seu Deus. Porque Deus havia se apresentado e se manifestado para Israel. Então, o desejo do coração de Deus era que o seu povo desse continuidade à sua obra. Era que o seu povo influenciasse aqueles que estavam à sua volta. Porque haviam nações que ali estavam que não conheciam a Deus, que andavam segundo os seus olhos, segundo os seus princípios, segundo a sua vontade. Deus assim, Ele começa então a instruir o seu povo, institui a lei para que o povo pudesse ser orientado por ela. A lei, ela não nos impede de pecar, ela nos orienta a fazer o que é certo e a fazer o que é errado. Eu costumo sempre dar um exemplo, que se nós formos na praia e ali tiver uma placa dizendo tubarões na água, quem vai entrar? Nós não vamos entrar porque nós tememos o tubarão que ali vai estar. Assim é a lei. Aquela placa que está ali no mar, ela não vai te segurar para você não entrar dentro. A lei do Senhor, ela não nos segura, mas ela nos ensina, nos orienta no que nós devemos fazer. Cabe a nós obedecer ou não. E Deus instrui o seu povo, Deus direciona todos eles, dando a sua lei para que eles soubessem o que era certo e o que era errado. E o Semá era uma citação, uma confissão de fé do judaísmo, que eles faziam pelo menos 2 vezes por dia, aonde eles diziam assim: amará o seu Deus, porque Ele é o teu único Deus. Essa era a mensagem que Deus procurava passar para o seu povo, para que eles não se corrompessem com as nações que estavam à sua volta. Ora, as nações que estavam à sua volta andavam conforme as suas vontades, tinham os seus deuses e agradavam a sua carne. Mas Israel tinha que ser diferente. Israel tinha que mortificar a sua carne e agradar o seu Deus. Porque aquele povo, para agradar o seu Deus, eles cumpriam, eles faziam aquilo que era bom para a sua carne, aquilo que era desejável a eles. Enquanto Israel teria que fazer o contrário. Israel teria que estar no meio daquele povo, sem se contaminar, sendo influência e não sendo influenciado.
E aí que Deus começa a trabalhar. Deus leva o seu povo, permite que aquele povo que morava ali naquela terra saísse, e assim ele introduz a sua nação. Ele introduz Israel dentro da terra prometida. Só que não acontece como Deus esperava. Todos nós sabemos que Israel, ao entrar na terra prometida, ao olhar para a nação que estava à sua volta, eles sentiram o desejo de ser igual a eles. Ao invés de influenciar, eles foram influenciados. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo 12, 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento. Sabe o que eu entendo com isso? Eu não posso mudar o mundo, eu não posso mudar a forma como o mundo está, mas eu posso controlar os meus desejos em relação às coisas que o mundo me oferece. Eu posso controlar a minha vontade, porque eu entendo que agradar a minha vontade é desagradar a Deus. Eu não me conformo com este mundo, porque se eu me conformar com este mundo, eu não estou agradando ao Deus que eu digo que eu sirvo. E nós sabemos que o mundo é atrativo. O mundo é uma vitrine que nos convida a todo instante a estarmos lá com Ele. Porque Ele seduz, Ele nos convida e Ele agrada a nossa carne. Mas entendemos que assim como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que Cristo vive em mim, eu não sinto vontade de ser moldado pela forma que o mundo apresenta. Porque o mundo ele quer nos colocar dentro de uma forma para sermos igual a Ele. Mas nós temos a forma de Cristo em nossas vidas. Fomos moldados por Ele e temos as digitais dele em nossas vidas. Então eu não me conformo com este mundo, mas eu transformo o meu entendimento. Não posso transformar o mundo, mas eu posso negar a minha vontade para agradar a Deus. E a semelhança daquele povo, nós estamos assim. Fomos chamados para influenciar e não sermos influenciados. E o que eu acho interessante é que quando a nação de Israel entra nessa terra, as guerras não param. Não cessam a guerra, porque o povo inimigo que antes habitava naquela terra queria voltar a possuí-la, porque a terra era boa. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que um dia nós estávamos no mundo e fizemos a vontade de Satanás. Mas aí nós conhecemos a Jesus. E a nossa casa passou a ser habitada pelo Espírito Santo. Rabachouri andarabassore cantorabachou. Harabandarabachouri andaramanaia. Nós éramos como aquela terra que antes o inimigo habitava. Mas a partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus, a nossa casa agora, a nossa terra é habitada pelo Espírito Santo. Aí eu quero te dizer uma coisa, segura o teu glória um pouquinho. Eu quero te dizer uma coisa, sabe por que a gente vive em constante guerra com o inimigo? Porque ele quer tomar de volta a terra que um dia ele habitou. Ele quer voltar a possuir a terra que um dia ele habitava. Mas hoje não vivemos nós, Cristo vive em nós. E quem habita em nosso corpo é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós estamos em constante guerra com o mundo espiritual. Porque assim como os inimigos de Israel queriam tomar de volta aquela terra que um dia eles habitaram, Satanás ele tenta a todo instante tomar de volta a nossa vida para ele. Mas o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Fomos comprados com preço de sangue. E não estamos aqui para dar de volta para o inimigo aquilo que um dia ele usou, mas não usará mais. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Porque hoje a presença do Senhor habita em nós, para que nós possamos influenciar aqueles que ainda são habitados por Ele. Israel falhou na sua missão, mas a igreja de Cristo está aqui para dar prosseguimento àquilo que Deus quer. E a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Somos a igreja do Senhor e é contra as nossas vidas que Satanás não pode prevalecer. Porque é uma promessa de Deus para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estamos em guerra, mas aquele que vence todas as guerras está conosco. Ele é o nosso general e Ele nos chamou para nos dar a vitória. E a Bíblia diz que assim Israel, habitando na terra prometida, não cumprindo mais o desejo do Senhor, porque se deixaram levar pelo aquilo que estava diante dos teus olhos.
Porque nós entendemos uma coisa. O cristão, ele anda por fé e não por vista. Porque se nós andarmos por vista, nós vamos querer tudo aquilo que agrada os nossos olhos. Vamos fazer como Ló fez quando ele estava com Abraão. Olhou para as campinas, são boas, é ela que eu quero. Mas lá estava o pecado. E assim são as coisas boas que muitas das vezes estão diante dos nossos olhos. Mas aquele que anda por fé e não por vista, ele vê aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que ainda não chegou ao coração. São as coisas que Deus tem preparado para a sua igreja. Ainda não vimos com os nossos olhos carnais, mas vemos com os nossos olhos espirituais, porque estamos ligados na videira que é Cristo Jesus. E assim Israel, olhando por vista e não por fé, começou a ver que o culto que as nações cultuavam seus deuses era interessante, porque existiam práticas que agradavam a carne. E quando falam em agradar a carne, é difícil a gente negar. Mas quando estamos em Cristo, somos nova criatura. Não que o desejo não venha, mas a vontade de agradar o Senhor, ela prevalece. E Israel, se deixando levar, começou a cometer uma série de erros e começou assim a desagradar a Deus. E nós sabemos que Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E a lei dizia que o povo, ele tinha que amar a Deus acima de todas as coisas. Eles tinham que santificar o sábado. Eles tinham que ajudar os pobres e oprimidos, os necessitados. E era justamente isso que Israel não estava fazendo. Então a Bíblia vai dizer que Deus, a porção da ira de Deus, a taça da ira de Deus, ela se enche a ponto de transbordar e Deus assim punir o seu povo. Então a Bíblia vai dizer que agora a nação que foi introduzida dentro de uma terra para ser espelho, a nação que foi introduzida dentro de uma terra que era conhecida como a nação do Deus vivo, do Deus invisível, agora vai ser punida por quanto não conseguir agradar o seu Deus. E a Bíblia diz que os tempos passam e agora a cidade, ela é invadida por um rei chamado Nabucodonosor. E esse começa a saltear a cidade, começa a destruir, começa a levar a cativo todos aqueles que ali estavam. E a Bíblia diz que o povo, quando estava no Egito, Deus lhes fez uma promessa. Deus diz: quando entrares e possuíres a terra que eu tenho para vós por herança, será construído um templo em adoração a mim. E nesse templo eu estarei com os meus olhos fitos, os meus ouvidos atentos a todo o clamor que ali for feito. E assim Deus fazia. Deus cumpre com a tua palavra. Deus estava ali ouvindo a oração do povo. Deus estava com os teus olhos fitos àquele lugar. Só que quando Jerusalém é invadido, o templo é destruído e é levado para cativeiro, para a Babilônia. Muitos daquela cidade, não todos, porque alguns remanescentes ficaram ali, porque quando uma terra era invadida, alguém ficava para poder trabalhar em prol daquele rei que havia invadido. E todos nós conhecemos a história e sabemos que nessa leva foi levado um jovem chamado Daniel. É culto jovem, não é? Foi levado um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel, ele havia crescido no templo adorando a Deus. Ele havia crescido ouvindo que deveria amar somente o Senhor seu Deus. Ele havia crescido repetindo de manhã e de noite: ouve, pois, Israel, amarás somente o Senhor teu Deus. E Daniel, ele aplicou aquilo em seu coração, de forma que ele entendeu que a sua adoração deveria ser dada somente ao Senhor seu Deus. Só que agora Daniel se encontra longe da sua cidade, longe do templo onde ele estava acostumado a oferecer adoração. Ele estava longe de tudo aquilo que ele havia aprendido desde criança. E ele é introduzido em um lugar longínquo, aonde ele tinha apenas o vislumbre pela janela do seu quarto, que dava para a banda de Jerusalém, aonde o templo um dia havia sido construído, mas agora não tinha mais. E a Bíblia vai dizer que Daniel, quando ele chega na Babilônia junto com os seus companheiros, foi-lhe oferecido a mesma comida que o povo da Babilônia comia. E eu acho interessante porque
a Bíblia vai dizer que Daniel assentou em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Eu acho interessante porque Daniel tinha todos os motivos. Se nós pararmos e analisar, Daniel tinha todos os motivos para deixar de adorar a Deus. Ele havia sido humilhado, não sabia nem se os seus parentes ainda estavam vivos, não sabia o que tinha acontecido com os seus outros amigos, não sabia qual era a real situação de Jerusalém, quantos haviam morrido, quantos estavam vivos, quantos estavam ali com ele. Ele não tinha mais o templo para adorar o Senhor, ele não tinha mais os sacerdotes para os instruir. Ele agora estava em um lugar onde era posto diante dele uma comida que era consagrada a outro Deus, e ele sabia que ele só podia adorar o único e verdadeiro Deus. Daniel tinha todos os motivos para abandonar a Deus. Ele tinha todos os motivos para se contaminar. Ele tinha todos os motivos para deixar de seguir a Deus. Mas ele assentou em seu coração não se contaminar e ser fiel ao Senhor. Daniel, ele não podia mudar a situação que estava à sua volta. Ele não podia controlar o que estava acontecendo à sua volta. Mas ele podia controlar os seus desejos. Nós não podemos controlar a situação a qual vivemos às vezes no setor de trabalho ou dentro do nosso lar. Mas nós podemos controlar as nossas reações. E as nossas ações diante daquilo que nós temos vivido. Esse é o exemplo que esse jovem deixa para cada um de nós. Não importa o lugar onde você está. Os olhos do Senhor estão sobre você, os olhos do Senhor estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós, independente de onde estivermos, seja na igreja, seja em casa, seja na rua, seja na escola. O Senhor está olhando os nossos passos, olhando as nossas atitudes e quer de nós uma atitude de servos do Senhor. Ele quer de nós uma posição de verdadeiramente cristãos, porque fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E o sal, como nós sabemos, a Bíblia diz, ele não pode ser insosso. Porque se ele for insosso, nada mais serve para não ser para ser pisado pelos homens. A cultura vai dizer que naquela época o sal ele era tirado do mar, era levado, mas aquele sal que não tinha mais sabor, que estava insosso, que havia perdido o paladar, ele era jogado no chão do templo, para evitar que alguém escorregasse nos dias de chuva. E ele era literalmente pisado pelos homens. Quando não exercemos influência sobre aqueles que estão lá fora, somos um sal insosso. E nada mais somos do que motivo de chacota para aqueles que não servem ao Senhor. Mas quando temos o sabor, como temos o tempero certo, abrimos a nossa boca e aqueles que estão diante de nós ficam abismados, porque de onde vem tanta sabedoria? Não vem de nós, mas vem de Deus, porque somos sal e o sal dá sabor. O sal sem sabor nada mais serve a não ser para chacota. Existem pessoas que reclamam que não são respeitadas como cristão, mas será que perdeu o sabor? Porque quem verdadeiramente exala o sal, exala o perfume de Cristo, tem ainda o paladar do verdadeiro sal. Ele é influência, ele não é influenciado, ele é respeitado, ele não é chacota no meio dos outros. Existem lugares onde eu chego e as pessoas logo mudam o assunto, porque diz: a esposa do pastor chegou, a pastora chegou. Eu não preciso abrir a minha boca. Mas quem é sal, ele é respeitado. Mas quem perde o sabor, ele é pisado, ele é humilhado. Olham para ele e dizem: você é crente? Sério que você é crente? Não é assim, jovem? Você está na igreja? Você está fazendo o que lá? Sabe por quê? São pessoas que já não têm mais o sabor. São pisados. Perderam a essência é Cristo. Se ela não estiver em nós, nada nós somos. Eu preciso da essência do Senhor na minha vida, porque eu não quero ser pisado pelos homens. Eu quero ser sal da terra, eu quero ser luz no mundo. Não importa a escuridão, se eu for luz, eu vou sobressair em meio às trevas. Rabachouri andaramanaia. Daniel, ele sobressaiu porque ele não havia perdido a sua essência. Ele havia guardado em seu coração aquilo que ele havia aprendido da parte do Senhor. Ele havia entendido
que o mandamento do Senhor era assim: ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É o único Deus, não há outro além de mim. Aquelas nações, aquilo que eles estão apresentando, não é nada diante de mim, porque eu sou o grande eu sou. Daniel havia entendido que o único Deus, independente dele estar na Babilônia ou em Jerusalém, estava ali com ele. E a fidelidade de Daniel não se limitava a espaço ou a local, mas estava dentro do coração, aonde ele ia, por onde ele passava. Ele sabia do compromisso dele com o Senhor. Eu posso estar longe do meu pastor, eu posso estar longe de algum irmão da igreja, mas eu estou na presença do Senhor e eu tenho que honrá-lo onde eu estiver. Ai, Daniel guardou, reteve as palavras de Deus em seu coração. E quando ele foi provado, ele soube ser aprovado, porque ele não usou desculpas para pecar. Ele não usou desculpas para errar. Ele não usou desculpas para dizer: tá difícil. Existe um jargão que diz: é muito difícil manter os jovens na igreja. Eu discordo. Eu discordo porque João diz: vos escrevi porque sois fortes. Cadê os fortes do Senhor? Cadê a juventude forte de Jesus aqui nessa noite? Há uma força dentro de vocês que não vem de vós, mas vem do Espírito Santo de Deus. E é essa força que vai motivar aqueles que estão à sua volta. O mundo, ele tem atraído muitos, mas não aqueles que verdadeiramente querem o Senhor. A Bíblia nos conta no livro de Marcos, capítulo 10, que certa feita Jesus estava em algum lugar e algum jovem chega para ele e diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a listar para ele os mandamentos e ele diz: isso aí tudo eu já faço. Ele foi prepotente, disse: tudo isso eu já faço, Senhor. Imagina a cena. Tudo isso eu já faço. Então Jesus vai e diz: vende tudo o que tem e siga-me. Ele não havia aprendido que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas, porque o seu amor não estava em Deus, mas estava no dinheiro. E aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E o nosso tesouro é Jesus Cristo. E o nosso coração tem que estar no Senhor. E eu fico imaginando aquela cena. Esses dias eu estava lá com os jovens falando sobre essa passagem, e Jesus olha para ele e diz assim: olha, fica de pé, linda. Jesus olha para ele e diz assim: falta-te uma coisa. Agora você imagina Jesus chegar, juventude, para você que está na coreografia linda, para vocês que estão orando, que estão buscando, estão lá achando que estão arrasando, e Jesus chega e diz: falta-te uma coisa. Jesus estava dando para ele a oportunidade de saber o que estava faltando. Só que aquele jovem, o seu amor não estava em Deus, o seu amor estava no dinheiro. Ele vira e sai. Quando na verdade Jesus não estava condenando, Jesus estava dando a ele a oportunidade de saber o que estava faltando. Jesus tem nos dado a oportunidade de saber o que está faltando. Jesus não tem virado as costas para nós, não. O que está faltando? Eu tenho orado: Senhor, o que está faltando? Porque às vezes nós achamos que está tudo bem, que estamos agradando a Deus, mas de repente está faltando alguma coisa. E é Jesus nos dando a oportunidade de melhorarmos, de aprendermos com Ele. E Daniel havia entendido que o seu coração deveria estar no Senhor. Ele havia aprendido que o seu coração estava no único Deus. E é por isso que ele entendia que ele deveria amar somente a Deus. Daniel não queria repetir os erros dos seus antepassados. Um povo que outrora era uma nação escolhida, um povo santo, foi honrado diante de Faraó, foi honrado diante de toda aquela grande nação. Agora o povo estava cativo na Babilônia, vivendo como escravo. Perderam suas casas,
perderam sua família, perderam a sua dignidade, mas não perderam o amor e a misericórdia de Deus. Porque quando eu encontro o apóstolo Paulo dizendo o amor de Deus me constrange. E eu fico, como o amor de Deus me constrange? Como Deus me ama? E quando eu começo a sentir esse amor de Deus, eu realmente fico constrangida porque eu não mereço. E eu vejo que Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito. Ele é tão grande. O seu amor é eterno e é infinito sobre nós. E eu fico olhando, Deus estava punindo Israel por algo errado que eles haviam feito. Só que eu aprendi uma coisa. Mesmo quando Deus exerce o castigo, Ele não deixa de exercer a misericórdia. Deus corrige, mas não desampara. Deus corrige, mas Deus não abandona. Deus não vira as costas. O inimigo, ele tenta colocar na sua mente: você está errado, se afasta de Deus. Depois eu te digo, quando você estiver errado, se aproxima de Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente se afasta do erro. E Satanás, ele tem tentado colocar isso na mente da igreja. Está errado, errou, não vai no culto. Pois é aí que eu te digo, vem. Porque a misericórdia do Senhor vai se exercer sobre a tua vida. Deus estava punindo o povo de Israel porque eles haviam errado. Mas Deus havia preparado algo para eles na Babilônia. A Bíblia diz que havia uma colônia onde os judeus ficavam. E ali havia um profeta chamado Ezequiel, que estava ali para falar das coisas de Deus para aquele povo. Deus não abandona o seu povo. Deus não deixa o seu povo perecer. Deus está conosco todo instante. Não importa se você está na luta, se você está em dificuldade, se você não está conseguindo se firmar. Ei, Deus está contigo. Ai, era para chorar e andar a manaia. Israel havia errado, sim, estava sendo punido, sim, mas Deus estava ali com eles. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. Nos constrange a ponto de não querermos mais errar. Porque não há nada que eu faça de errado que vai fazer com que Deus me ame menos. Porque quando Ele morreu por mim na cruz, Ele já sabia de todos os meus pecados, até mesmo aqueles que eu vou cometer ainda. E mesmo assim, Ele me amou. Mesmo assim, Ele morreu por mim. Mesmo assim, Ele se entregou por mim. Mesmo assim, Ele não deixou de me amar. Porque a Bíblia diz que quando estávamos mortos em nossas ofensas, Ele já nos amava. E se Ele nos amava antes de virmos a este mundo, Ele já nos conhecia, porque o Salmo 139 vai dizer que ainda estando uniforme no ventre de nossa mãe, os olhos do Senhor já estavam sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre mim, os olhos do Senhor estão sobre você. Salmo 33:18 diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem e esperam na sua misericórdia. Quantos temem ao Senhor, quantos esperam na misericórdia do Senhor? Então alegra-te, porque os olhos do Senhor estão sobre ti. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Quando eu digo que os olhos do Senhor estão sobre nós, eu digo que o cuidado, o zelo de Deus estão sobre nós. Ai, xarabassou. Rabandarabashuricanto, rabandarabashori andaramanaya. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós, porque Ele cuida, Ele tem cuidado de nós. Ele tem zelado por cada um de nós. Estamos aqui não é mérito nosso, é misericórdia, é graça do Senhor. É o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas, porque eu não merecia, mas Ele me amou. Eu não merecia, mas Ele morreu por mim. Eu não merecia, mas Ele disse: eu faria tudo de novo por você. E esse amor nos constrange. Como que eu não vou adorar esse Deus que tanto me ama e tanto faz por mim? E muitas das vezes eu me considero como servo inútil, fazendo tão pouco ou quase nada para esse Deus que faz tudo por mim. Que sejamos como Daniel, que não sejamos influenciados pelo ambiente a qual nós estamos, mas possamos influenciar, não a nossa maneira, mas quando nós não vivemos mais em nós, que quando o Espírito Santo vive em nós, nós conseguimos exalar o perfume de Cristo.
e conseguimos atrair a atenção daqueles que estão à nossa volta. Daniel tinha todos os motivos para negar a Deus, para viver uma vida desregrada, para deixar de viver uma vida de santificação. Mas ele disse, eu imagino que Daniel, vamos conjecturar, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Se o meu alvo é Cristo, se o meu alvo é Cristo, ai, Xanaia Sub, se o meu alvo é Cristo, eu vou conseguir, porque eu tenho andado por fé e não por vista. Esquece de tudo que ficou para trás. Seu alvo agora é Cristo. Mas no passado alguém me feriu, o seu alvo é Cristo. Mas lá atrás o seu alvo é Cristo. Mas teve um tempo na minha vida, o seu alvo é Cristo. Esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Existem pessoas que estão presas ao seu passado, que estão magoadas, criaram raízes de amargura, privando-se da graça de Deus. Só que quando eu esqueço tudo que ficou para trás, eu começo a olhar para Cristo. E foi isso que Daniel fez. Ele não se apegou a um passado que dizia: o templo que o seu Deus fez, o homem destruiu e o seu Deus nada fez. Ele não se deixou levar por isso, mas ele sabia no Deus em quem ele estava crendo. Quando nós sabemos o Deus em quem nós temos crido, nós não somos confundidos e não somos enganados. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite a declarar ao Senhor: Senhor, eis-me aqui como Daniel. Senhor, eu não quero me corromper. Senhor, eu não quero ser influenciado. Se existe alguma coisa que até o dia de hoje, se existe alguma coisa que até o dia de hoje tem atrapalhado a sua fé com Deus, a sua comunhão, nessa noite, pelo poder que é no sangue de Jesus, seja liberto pelo sangue do Cordeiro. Se existe alguma coisa que tem te influenciado e que tem deixado, tem te impedido de declarar a Deus a verdadeira adoração, eu quero te dizer nessa noite, o Senhor te liberta de todas as algemas, porque Ele veio para pôr em liberdade. E quando o Filho do Homem liberta, verdadeiramente somos libertos. Aleluias. Glorificado. Como Daniel, Pai, não queremos ser influenciados por um mundo corrompido, por um mundo onde jaz o maligno, mas nós queremos ser influência, nós queremos ser luz, nós queremos ser o sal da terra. Não queremos ser um sal insosso, não queremos ser pisados, Senhor, mas queremos refletir a Tua glória onde nós passarmos. Aleluias. Aleluias. Eu quero convidar os jovens aqui na frente. Quero convidar todos vocês aqui de mãos dadas. Aleluias. Senhor, nós queremos te adorar. Senhor, olha que juventude linda, Pai. Olha, Deus. Senhor, Tu sondas o coração, Tu conheces. Tu sabes, ó Deus, o desejo que há no coração, Pai amado, dessa juventude. Ó Deus, começa, Pai, a abrir os olhos espirituais, Deus, amadurecendo a fé. Começa a derramar, Senhor, sobre eles a Tua unção, a Tua glória. Começa a encher, ó Deus amado. Trabalha na mente, ó Deus, dessa juventude. Meu Deus, venha minar todos os planos do inferno contra a vida desses jovens. Derrama, Deus, da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Fortalece,
Deus, essa juventude na tua presença. Ai, xarabandarabaxoriandaramanaia. Quantos, Senhor, já não estão mais aqui, quantos estão lá fora? Mas existe uma geração aqui que quer te adorar, Senhor. Uma geração, Senhor, um remanescente que não se corrompeu, mas que preferiu adorar ao Senhor. Que preferiu estar aqui nessa noite, ó Deus, tão somente para te adorar. Honra a fé, Senhor da glória, desses jovens. Honra, Deus querido, tudo aquilo que eles têm feito para o Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça. Derrama teus dons, Senhor, sobre eles. Derrama, Senhor, o fruto do teu Espírito Santo. Meu Deus, derrama, Pai, a tua unção. Rabaia, chore, andara. Espírito Santo, derrama, Senhor, sobre a tua glória sobre eles. Senhor, que sejam jovens convictos, ó Deus, do que verdadeiramente querem, da sua santa presença, Senhor. Aleluias. Sela, Deus, esta união. Sela, Deus, este compromisso que eles têm tido com o Senhor. Fortalece, Deus, em meio às fraquezas, em meio às lutas, em meio às atrações do mundo, Senhor, que os olhos deles estejam fitos no Senhor. Meu Deus, eles são fortes. Eles são fortes porque eles estão no Senhor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama a tua graça, derrama a tua glória, derrama a tua unção. Derrama do teu poder sobre a vida deles. Jovens como Daniel, que assentem em seu coração agradar o Senhor. Jovens que sejam sal da terra e luz do mundo. Jovens que venham ser influência em meio à sociedade. Jovens que venham conquistar através do seu testemunho. Levanta pregadores, cantores, adoradores, Senhor, neste lugar. Revela, Deus, a tua promessa na vida dos teus filhos, ó Pai. Honra, Deus, esse ministério, honra essa igreja, Deus. Adorar o teu rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou aqueles que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do
ti. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Quantos preferem ser fiéis? Adore, exalte. Há uma presença doce do Espírito Santo nesse lugar. Se você não é batizado, receba, receba, receba. Fale outras línguas, seja renovado nesse lugar. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão e os palácios não quero não. Esse aqui como com risco de morrer, o que me importa é te obedecer. Não vou dividir a minha adoração por meu coração. Só não abro mão do céu, até diante da morte, Aleluias. Levanta as tuas mãos e declara: Senhor, eu não abro mão. Eu não abro mão do que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. A Bíblia diz que Deus coloca. Ai, xarabandaçúbias. Deus coloca coisas grandes na mão de Israel, mas eles deixam escorrer pelas suas mãos as bênçãos que o Senhor havia dado. Mas eu tanto creio quanto vejo uma igreja nessa noite que não abre mão daquilo que o Senhor tem lhes dado, porque não tem se conformado com este mundo. Eu quero perguntar: tem alguém aqui que não é evangélico? Deixa eu te ver. Alguém que é visitante, que ainda não teve encontro com Jesus? Tem alguém aqui nessa noite? São todos evangélicos? Eu quero orar pela sua vida, eu só quero orar por você, porque eu entendo que no mundo espiritual há uma batalha travada. Quando alguém que não é evangélico diz que vai na igreja, há uma batalha espiritual do inferno e o céu. E se você conseguiu chegar, eu quero orar pela tua vida, porque eu quero agradecer a Deus por você estar aqui. Se não tem ninguém, graças a Deus. Mas eu quero dizer para vocês, juventude, o Senhor tem se agradado de uma juventude que é um remanescente fiel. O Senhor tem se agradado, moça, de pessoas que não têm vergonha de adorar o Senhor, de pessoas que abrem verdadeiramente a sua boca para adorar o Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que se envergonham dele, aquele se envergonhará. Mas o Senhor tem encontrado na sua vida, o Senhor tem se agradado de ti, o Senhor tem encontrado verdadeira adoração quando sai dos seus lábios, porque você tem adorado ao Senhor independente do ambiente onde você está. Eu quero dizer para vocês, jovens, nós não podemos mudar a situação dentro da escola, dentro do nosso lar, mas nós podemos moldar o nosso caráter segundo a palavra do Senhor. Fomos chamados para influenciar e não sermos influenciados. Que nós venhamos aprender com o exemplo de Daniel e não com o exemplo de uma nação que tinha tudo para dar certo, mas que não conseguiu. Mas eu louvo ao Senhor pela vida de vocês que aqui estão e que têm conseguido vencer mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. Estão aqui porque têm agradado ao Senhor. Que Deus abençoe rica e abundantemente essa juventude linda, porque Deus é com vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite. Que Deus continue abençoando. Tem alguém aqui nessa noite que eu vi quando eu estava aqui ministrando, alguém aqui de Cordeiro que é uma bênção na minha vida em Tiara.
Essa mulher foi um canal de bênção na minha vida algum tempo atrás. E eu nunca imaginei que um dia eu estaria ministrando na sua igreja. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida do pastor, do ministério. E as palmas louvam e adoram o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu acho que Jesus merece um aplauso maior. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra, por essa palavra maravilhosa que fortaleceu a nossa fé, o nosso coração. Há um lembrete aqui e também um convite para quem desejar ir ao social da Juban, que será do dia 21 ao 23, estou certo? É para procurarem a irmã Nayara. Cadê a irmã Nayara? Está lá atrás, né? A irmã Nayara ou seu esposo, Luiz Fernando. Tá? Aqueles que desejarem ir, para procurá-los. E também acertar o pagamento até domingo, senão não tem social. Tá bom? Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus por esse grupo de adolescentes que se organizaram aí e trouxeram aí essa festa linda para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, lembrando que amanhã teremos trabalho na congregação do Constantino, culto de oração e ensinamento da palavra, tá bom? Eu tenho sentido muito a falta de muitas pessoas aqui nas terça-feiras, dia de ensinamento, da oração. E a nossa irmã Patrícia, ela está aí? Ah, está ali. Terça-feira ela trouxe uma palavra maravilhosa, viu, irmã Patrícia? Sobre o caráter cristão. Aprendemos muito aqui. Então não percam, não venham para cá esta terça-feira, você que tem dúvidas. Amém? Venha para cá tirar suas dúvidas, orar conosco, porque a oração, ela é de suma importância na vida da igreja. Pouca oração, pouco poder, né, pastor Davi? Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Então venham para cá orar, buscar no Senhor. E nós estamos aí com um grande desafio, né, da congregação ali em Cantagalo. O pessoal está trabalhando ali a todo vapor. Vai inaugurar, vamos inaugurar mês que vem. Nós queremos ver uma igreja clamando a Deus, porque nós vamos entrar num lugar difícil, viu, queridos? Onde a igreja tem que entrar. Então estejam orando para esse grande desafio, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado através de nossas vidas, e vidas venham ser salvas ali para a glória dele. Vem cá, pastor Davi. Pastor Davi, eu estou conhecendo hoje, né? Mas ele é nosso, é ou não é? Prazer imenso. Os meninos estavam lá na praça conosco, no trabalho ao ar livre, cantaram lá e deixaram claro quem é o pastor deles, né? Então vamos orar agradecendo o Senhor por esse trabalho maravilhoso, em nome de Jesus. Pai, rendemos graças e louvores a Ti, meu Pai, pela palavra ministrada, pelos hinos entoados, pela essa coreografia, essa juventude, esta igreja, este Teu Filho, ó Pai, a qual o Senhor chamou para esta tão grande obra, nosso pastor querido aqui desse local. Meu Deus, despedimos-nos, ó Deus, não da Tua presença, meu Pai, mas sim deste templo, Senhor, aonde nós nos dirigimos agora, Pai, no encerramento desta festa linda, aonde nós sentimos aqui a Tua real presença.
Leva-nos, ó Pai, embaixo das tuas mãos poderosas. Continua abençoando, ó Pai, este ministério. Continua abençoando, ó Pai, as nossas vidas que entramos por esta porta. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. O Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar vitória. O Senhor morreu, Pai, aleluia, numa cruz vergonhosa, Pai, pelos nossos pecados, ó Pai, pelas nossas enfermidades. Meu Deus querido, Pai amado, que daremos a Ti por tudo que tem feito pelas nossas vidas. Pagaremos nossos votos, ó Pai, na presença de todos, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Antes de impetrar as bênçãos, domingo nossa escola bíblica dominical, oração 8h30 da manhã, e logo após nossa escola bíblica, a maior escola do mundo. Amém? Venham para cá, vamos aprender a palavra. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que estejam sobre nossas vidas, digamos todos, amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor, pastora. Será sempre